Ministro Marco Aurélio, decano do Supremo Tribunal Federal, às vésperas da aposentadoria. Qual o balanço que o senhor faz em todo esse período do Supremo Tribunal Federal da sua carreira? De avanço, sem dúvida alguma, de avanço, visando tornar prevalecente a lei das leis da República, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, inclusive submete o guardião dela, a lei básica, que é o próprio Supremo. E paga-se um preço por se viver em uma democracia. Esse preço é módico, é o respeito irrestrito às regras estabelecidas pelo Congresso Nacional. No Brasil, precisamos de retoques na Constituição Federal? A meu ver, não. A meu ver, o que nós precisamos é de homens públicos que observem a Constituição Federal e que a Constituição Federal se torne um diploma estável, um diploma perene, conhecido, portanto, da sociedade, conhecida pelos brasileiros. Eu gostei que o senhor já começou falando da Constituição e muitos estudiosos da Constituição dizem que a Constituição brasileira é muito grande, abarca muitas coisas e isso dificulta também o processo legislativo, não só as decisões do judiciário. Qual a sua opinião sobre isso? Nós passamos de um regime de exceção para um regime essencialmente democrático. Então, se mostrou natural nós termos uma Constituição mais casuística, não apenas encerrando princípios, mas dispondo sobre as matérias. Mas é a nossa lei maior. E, como lei maior, ela precisa ser respeitada. E, pouco a pouco, mediante esse ato de vontade, que é o ato de interpretar, o Supremo vem sinalizando o alcance dessa lei. E vem procedendo, eu presumo, e sempre atuei assim, com absoluta fidelidade ao que é estabelecido. Ministro, em cima do que o senhor falou, a gente já passou por reformas políticas, por reformas previdenciárias. O senhor acha que no futuro próximo o Brasil pode passar por uma reforma constitucional? Reforma constitucional, não. Nós podemos modificar realmente os parâmetros administrativos, os parâmetros em si tributários e dando um dia a dia melhor ao povo brasileiro. O aperfeiçoamento é infindável, mas, sob a minha ótica, não passa por uma nova Constituição, como se realmente o aspecto formal pudesse se sobrepor à realidade, pudesse sobrepor o dia a dia, e não pode. Mais importante do que a forma é o conteúdo. Entendi. Ministro, em todas essas décadas do Supremo Tribunal Federal, qual o voto que o senhor preferiu, que o senhor elenca como mais importante? Todos os votos foram importantes, né? Porque o jurisdicionado, quando tem um processo, para ele é a coisa de importância maior. E, evidentemente, nós atuamos percebendo o conteúdo do processo e as normas incidentes presente à controvérsia. Então, eu enquadro todos os votos como importantes. Claro que tivemos pronunciamentos de repercussão maior, e aí eu me referiria, por exemplo, à problemática do cumprimento da pena, do regime em si de cumprimento da pena. Existe o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Qual é o objetivo dessa disciplina? É a ressocialização do custodiado, do preso. Um dia ele voltará ao seio da sociedade. E é importante que ele tenha evoluído, considerado aquele desvio de conduta que o levou à prisão.
Tivemos casos, por exemplo, de um pintor, não era um artista plástico, mas um pintor de parede, em que ele fora julgado pelo tribunal do júri, crime doloso contra a vida, homicídio, né? Mas foi mantido durante o julgamento frente aos leigos que o julgariam, corpo de jurados, algemado como se fosse uma fera. Então, nós impusemos, eu fui relator do caso no plenário, impusemos a necessidade de se justificar a utilização do metal, a utilização das algemas. Raposa Serra do Sol, né? A problemática de Roraima. Eu fui voto vencido, mas continuo convencido de que o afastamento daqueles que lidavam com a agricultura acabou sendo prejudicial em si à sociedade de Roraima. Interrupção da gravidez, no caso de feto sem cérebro, não é aborto. Aborto, a disciplina está no próprio Código Penal, situações em que é possível proceder-se ao aborto. Nesse caso concreto, em que não se tinha como imaginar vida ultrauterina, o Supremo concluiu pela possibilidade de a gestante fazer a interrupção da gravidez com auxílio médico sem a glosa penal. Caso Evanger, né? Foi uma celeuma muito grande. O meu voto se baseou na liberdade de expressão. E aí eu posso não concordar com o enfoque, a negativa do Holocausto, mas, evidentemente, não se mostrou, pelo menos na minha forma de pensar, viável ter-se uma conclusão impedindo a circulação do que é elaborado pelo Evanger em termos de uma ótica toda própria. Lei Maria da Penha, lesões corporais graves. Puxei o voto e foi prevalecente, no sentido de que a ação é pública e incondicionada. Ou seja, o Ministério Público pode atuar a partir de uma simples denúncia de um vizinho quanto às agressões perpetradas, e que não há campo para a ofendida desistir da ação, porque ela é uma ação pública, um bem maior, coletivo em jogo, e não simplesmente um bem individual. Depositário infiel, a prisão por dívida. Nós concluímos que não há campo para essa prisão, principalmente na alienação fiduciária. Agora, por último, pandemia, né? O que nos vem da Constituição Federal? Que existe um condomínio criado e previsto para implementar a saúde, que é de interesse de todos. E esse condomínio é formado pela União, pelos estados e municípios, sendo que os dois primeiros, União e estados, podem legislar, municípios não, sobre a saúde, mas que cabe realmente estarem de braços dados para se ter a suplantação da pandemia, cujos efeitos são realmente nefastos. Estamos hoje com 500 mil mortos. E, se percebermos a federação, compete ao poder central, né, a coordenação dos trabalhos. Foi negativo o presidente Jair Bolsonaro ter negado a existência da pandemia, porque, quando ele o fez, ele levou certos cidadãos a baixarem a guarda e não guardarem, quando possível, evidentemente, o isolamento. Mas, pouco a pouco, o presidente está percebendo que realmente precisa atuar coordenando os trabalhos. Que ele o faça no restante do mandato e, posteriormente, em 2022, se apresente ou não
candidato à reeleição. E aí daremos a palavra aos eleitores. Entendi. Ministro, o senhor falou muitas coisas interessantes nessa última resposta e eu vou trazer várias perguntas a partir disso. O senhor citou vários votos importantes para o judiciário e para o Brasil, mas muitos estudiosos e muitos parlamentares dizem que o Supremo, em algumas decisões, ele extrapola sua competência e invade um pouco o campo do legislativo. O senhor citou o encerramento de gravidez de fetos anencéfalos, né? Há uma decisão que permite o encerramento da gravidez, se não me engano, até o 3º mês da gestação, que, se não me engano, foi uma decisão do ministro Barroso, chancelada pela ministra Rosa Weber. O Supremo invadiu a competência do Legislativo em alguns momentos? Os três poderes, o que é a Constituição Federal, são harmônicos e independentes. E tem áreas delimitadas na própria Constituição. Na bancada, eu sempre sustentei a necessidade de haver, por parte do Supremo, guardião da Constituição, guardião maior da Constituição, uma autocontenção e respeitando, evidentemente, a área do Congresso Nacional, o campo de atuação do Executivo. E continuo firme, né, nessa concepção. E, por vezes, que eu alertei os colegas quanto a isso, é porque os colegas estariam extravasando os limites constitucionais. Não se avança culturalmente assim. Ao contrário, avança-se respeitando-se as regras estabelecidas. E a atuação do Supremo, muito embora ele tenha a última palavra sobre os temas, é uma atuação vinculada. Ele não cria o critério de plantão, ele simplesmente torna efetiva a legislação brasileira. Entendi. Ministro, essas críticas, né, de eventuais invasões da competência do Legislativo fizeram com que alguns parlamentares propusessem projetos de lei que, por exemplo, limitam o alcance de decisões monocráticas, querem impor prazo para votos vista. Como é que o senhor analisa essa resposta do Legislativo? E aproveito dentro dessa pergunta. Essas propostas que limitam o alcance das decisões do Judiciário, elas são boas para a democracia? De início, a limitação não é boa. A adequação da atuação individual ao colegiado, sim, é bem-vinda. Quando nós percebemos a nomenclatura desse órgão do judiciário e constatamos o vocábulo supremo, nós imaginamos que haja atividade desenvolvida pelo colegiado. Mas a carga de processo é invencível. E aí nós passamos a ter acionada a atuação individual, cabendo, claro, contra a decisão formalizada pelo integrante, recurso para o colegiado. Mas a dinâmica, às vezes, é tão grande que se potencializa o dado estatístico em detrimento do conteúdo. E aí precisamos desses acertos. Norma que venha a condicionar em si a decisão individual para que ela permaneça, ela surte efeitos imediatos, porque a tutela aí na decisão individual será uma tutela de urgência. Normas que venham limitar essa atividade, elas serão bem-vindas, mas antes temos que cuidar do sistema. E aí enxugar a competência que é muito alargada do Supremo. O Supremo deveria atuar como Corte Constitucional e não julgando realmente conflitos que podem estar submetidos a outros órgãos. Mas, enquanto tivermos a organização instrumental que temos hoje,
Enquanto tivermos essa competência abrangente, nós não poderíamos afastar em si a atividade individual. Pedido de vista. O pedido de vista é exceção. Imagina-se que todos tenham competência, tenham realmente um cabedal de conhecimentos suficiente a atuar de improviso. E aí nós temos prazo previsto no regimento interno, mas prazo sem sanção passa a ser, se não houver uma compenetração maior daquele que esteja submetido ao prazo, passa a ser algo sem eficácia. E o pedido de vista acaba se tornando em perdido de vista, o que é ruim. É ruim. Eu, por exemplo, quando eu peço vista de alguma matéria, eu devolvo imediatamente, e os casos se mostraram raríssimos. Pedi vista, por último, dessa pendência que implicou a ressuscitação, a ressuscitação política do presidente Luiz Inácio da Silva. Há uma ligação muito grande entre a minha pessoa e o glorioso, o Clube de Regatas do Flamengo. Até o hino do celular, quer dizer, a chamada do celular é o hino do Flamengo, né? Então, eu solicitei vista. Solicitei vista por quê? Porque tive dúvidas? Não, jamais tive dúvida sobre o caso. Solicitei vista porque o próprio presidente tinha ponderado que devíamos deixar a conclusão do julgamento para a sessão imediata. E os colegas, desconhecendo a necessidade de prestigiar a coordenação dos trabalhos, que é feita pelo presidente do Supremo, anteciparam o voto. Eu, então, para mostrar que realmente não podia ser assim, para escancarar o problema, solicitei vista e devolvi na semana imediata. Não lancei mão sequer do prazo regimental. Agora, há um fenômeno hoje em dia no Supremo que não havia em 1990 com a velha guarda. O relator sempre levou um voto estruturado, depois de estudar o processo. Por isso, ele é o relator do caso. Mas os demais integrantes do colegiado votavam de improviso, votavam segundo o convencimento formado após ouvirem, inclusive, os advogados. Hoje em dia, os colegas levam o voto pronto e, às vezes, voto que seria muito mais harmônico com uma academia, como se não tivéssemos uma fila de processo aguardando o julgamento que devesse realmente caminhar. Isso não é bom. Por exemplo, se o relator é o juiz Marco Aurélio, ele leva um voto conciliando celeridade e conteúdo fundamentado. Mas, às vezes, surgem no plenário votos escritos mais longos do que o dele. Alguma coisa está errada. A organicidade não está sendo observada. O senhor citou um ponto muito interessante, que é a demora na leitura dos votos, né? Isso é uma crítica muito grande de muitos advogados, alguns outros especialistas do direito, e eu pergunto para o senhor que eu brinco que é pai e avô da TV Justiça, né? Que foi o idealizador, ajudou a sancionar a lei que instituiu a TV Justiça, e muitos dizem que a TV Justiça envaideceu os ministros, né? Fez com que eles se apaixonassem como Narciso pela tela. O senhor acha que essa culpa que colocam na TV Justiça é um argumento para tirar um pouco o foco dos ministros, ou essa vaidade já existia e os ministros só estão sendo mostrados na televisão agora? Eu acredito no que disse o ministro Nelson Jobim. Quem chega ao Supremo já chega com um perfil, com um currículo formado. Não precisa do Supremo, da grande vitrine que é o Supremo, para revelar à sociedade o perfil. Os conhecimentos sobre a causa
que se presume existirem, ou existir esse conhecimento. A tônica na administração pública, visando a eficiência, é a publicidade, é a transparência. A TV Justiça aproximou, sem dúvida alguma, o judiciário do povo brasileiro, da sociedade, dos jurisdicionados em si. E foi um tento, em termos de relevância desse princípio que está na Constituição Federal, que é o princípio da publicidade. Os contribuintes podem, mediante o dia a dia do judiciário, o dia a dia mostrado via TV Justiça, eles podem acompanhar esse dia a dia e cobrar, se for o caso, correção de rumos, ou seja, procedendo a críticas construtivas. Ministro, o senhor havia citado um pouquinho lá atrás o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que o senhor mencionou do pedido de vista justamente para respeitar a coordenação da presidência. Não tem como falar em Luiz Inácio Lula da Silva e não lembrar de Lava Jato, Mensalão, que foram casos marcantes para o Supremo, porque depois disso muitos analistas dizem que o Supremo virou, né, uma corte também penal, por revisar casos criminais e por aí vai. O senhor já disse que o Supremo devia ser mais constitucional, mas essa revisão deve ser mantida com o Supremo. E dois, aproveito para perguntar, o Supremo errou na Lava Jato? E aí eu justifico. No começo, os procuradores da Lava Jato conseguiam algumas vitórias ou vitórias parciais. O tempo passou e as vitórias aumentaram. E depois o Supremo, aparentemente, revisou boa parte do que havia decidido. Por isso... A essa altura, eu devo reexaminar o meu convencimento. Mas, por mais que o reexamine, não fico convencido de assistir razão à ilustrada maioria. Eu li uma vez em um romance de John Steinbeck, O Inverno da Nossa Desesperança, é o título do romance, que quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se ela jamais houvesse brilhado. O que houve com o Mensalão? Um avanço. Se sinalizou de forma concreta à sociedade o combate à corrupção, até mesmo para todos ficarem mais atentos às balizas estabelecidas. Lava Jato, a mesma coisa. E se ocorreu algum pecadilho no proceder ou no julgar na Lava Jato, esse pecadilho ele foi submetido à revisão no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no Superior Tribunal de Justiça. Indaga-se, não gerou perplexidade voltar-se à estaca zero? E voltar-se à estaca zero quanto a um dos acusados, que foi presidente da República durante 8 anos e acompanhou a presidência da presidente Dilma durante 6 anos, né? Não se teria aí, né, algo que surpreendeu a todos? Sim, se teve. E eu indago, como ficam as absolvições? Como ficam as demais condenações? Porque o tratamento não pode ser diferenciado. O tratamento, segundo os ditames constitucionais, ele deve ser igualitário, a lei vale para todos. Mas, de qualquer forma, formou-se a maioria e, no colegiado, a maioria de início, em termos de proclamação do resultado do julgamento, tem sempre razão, e eu, evidentemente, não disputei coisa alguma no plenário, muito menos superioridade intelectual. Apenas fiz questão que meu voto ficasse consignado. E eu penso que eu cumpri o meu dever de juiz. E o fiz com absoluta imparcialidade, sem me envolver em qualquer paixão. O senhor também comentou de uma decisão, das decisões do Supremo em relação à pandemia, e citou o presidente Jair Bolsonaro.
O senhor está há décadas no Supremo e pôde ver a corte ser pouco conhecida, ser respeitada, ser minuciosamente acompanhada e hoje por mais que seja forte esse termo, eu vou usá-lo, odiada por parte da população. Como o senhor vê esses ataques ao Supremo Tribunal Federal? O ataque violento, ele não se coaduna com o Estado Democrático de Direito. O que nós precisamos perceber é que a instituição vem atuando. E vem atuando, a presunção é essa, visando o melhor para o país, para o Brasil. Então, foi o que eu disse. Eu aceito, sempre aceitei a crítica, mas não a crítica pela crítica, a crítica visando realmente ressaltar uma outra ótica, a crítica construtiva. Nós precisamos ter um pouco mais de amor pelas instituições e ver nas instituições, observando as regras do jogo, né, ver o que é feito de bom, o que é feito de positivo. A crítica virulenta, a crítica agressiva, a crítica desarrazoada, ela merece a excomunhão maior. Entendi. Ainda um pouco sobre o presidente Jair Bolsonaro, não foram poucas as vezes que o Supremo entrou em atrito com o presidente ou o presidente procurou esse atrito com o Supremo. Como que o senhor analisa essa relação institucional entre a presidência da República com o seu ocupante atual e o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes fingiu não ouvir as críticas para não iniciar novas discussões? A exigir de ambas as partes temperança, a exigir de ambas as partes compreensão. Nós temos um presidente que foi eleito em 2018 com 47 milhões de votos e detém um mandato que deve ser cumprido. Eu, por exemplo, em 2017, na Universidade de Coimbra, frequentando, como frequento todo ano, um seminário de verão, tive a oportunidade de fechar o seminário e compelido a discorrer sobre a tendência mundial de se eleger populista de direita. Falei sobre a Polônia, falei sobre a Hungria, falei sobre os Estados Unidos com o Trump e disse que temia, em 2017, temia considerado a possibilidade de eleição como presidente da República, e lancei com todas as letras a minha forma de atuar, do deputado federal Jair Bolsonaro. E disse por quê? Porque fizeram a vida batendo em minorias, algo que para mim é incompreensível. Nós devemos respeitar o próximo. Agora temos um presidente, ele é o meu presidente hoje. E o que estiver a meu alcance para que ele continue no exercício do mandato será feito, muito embora já não tenha a caneta de julgador na mão. E precisamos aguardar 2022, quando os eleitores que escolhem os respectivos representantes terão a palavra, ele se apresentando como candidato à reeleição, que seja reeleito ou não, mas aí é algo democrático, é algo que decorre da vontade do povo brasileiro, que tem o poder maior. Entendi. Ministro, o senhor falou que é necessário mais amor às instituições, né? E uma das instituições que tem sido muito atacada é o Tribunal Superior Eleitoral e, junto a ele, o método da eleição brasileira, a urna eletrônica, para ser mais precisa. Independente de onde vêm os ataques, tá? Colocar o sistema eleitoral em xeque é um risco para a democracia? E complemento, a democracia brasileira vive um risco hoje? Vamos voltar no passado.
Antes de 1996, qual era o sistema? Era o sistema da cédula. Cédula que devia ser preenchida pelo eleitor. E aí se tinha depois a computação das cédulas para chegar-se ao resultado, inclusive com o denominado mapismo. Surgiram, à época, várias impugnações procedentes. Em 1996, houve a primeira eleição informatizada no Brasil, mediante a urna eletrônica, e eu estava na direção do Tribunal Superior Eleitoral. Indaga-se, de 1996 para cá, são passados muitos anos, 25 anos. Nós tivemos uma impugnação minimamente séria quanto à fidelidade desse sistema, que é o sistema que viabiliza a escolha do representante mediante digitação do número do representante? Não. Então, não podemos agora estar criando aí suposições que se demonstre que o sistema não é bom, que devemos voltar ao sistema anterior. Mas, enquanto não houver essa demonstração, nós devemos ficar com a urna eletrônica, que viabiliza a tomada do voto, viabiliza a manifestação de vontade, a manifestação que prevalece de vontade do eleitor, e também a apuração em tempo recorde, não havendo nem tempo para se chegar a alguma tramóia, sempre nesse campo condenável. Mas, então, o que nós devemos, né, é buscar o aprimoramento, não nesse campo, que, para mim, a urna eletrônica já se revelou eficaz. O aprimoramento das instituições e o fortalecimento das instituições. E, para isso, nós precisamos contar com a medula do Estado Democrático de Direito, que é a imprensa livre, a imprensa revelando o que ocorre no dia a dia da administração pública, seja federal, seja estadual ou municipal. Entendi. Ministro, o senhor começou no Supremo numa época em que o mundo era analógico, né? Hoje a gente pode dizer que o Supremo já é uma corte virtual. Temos o plenário virtual, as sessões plenárias habituais transmitidas por videoconferência, o advogado pode apresentar seus pedidos pela internet ou mandar por e-mail direto para o gabinete dos ministros. Esse aumento da informatização, ele é positivo ou negativo para o acesso à justiça e para a democracia em relação ao judiciário? Sou juiz desde 1978. E ainda como estagiário, antes de ser advogado, antes de ser do Ministério Público do Trabalho, eu percebi a importância do julgamento olho no olho. Em colegiado, o que ocorre? Somatório de forças distintas dos integrantes do colegiado. Cada um tem uma formação técnica, uma formação humanística. E a troca de ideias é importantíssima. Antes da pandemia, eu me posicionei de forma contrária ao julgamento virtual, em que cada qual deposita o voto sem essa troca de ideias. Mas veio a pandemia e eu, que tinha cerca de 150 ou mais processos na fila aguardando pauta no plenário, acionei o virtual. E aí, colega pede destaque, vai para a sessão por videoconferência. Colega pede vista e eu só fico torcendo para não ser um perdido de vista e o processo engavetado, né? E aí vamos caminhando nesse ajuste considerado o grande sistema processual brasileiro. Eu penso que vai ser difícil, reconheço, voltar às sessões presenciais, né?
mas teremos que voltar sob pena de haver necessidade de devolver os prédios ocupados por servidores e por juízes. O senhor acha que existe a possibilidade de o Supremo e outras instituições públicas, né, do Judiciário, adotarem um modelo híbrido de trabalho? O senhor comentou das sessões, né, que elas precisam voltar a ser presenciais depois que a pandemia passar. O senhor acha que pode haver um modelo híbrido em que os ministros se reúnem a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses presencialmente, as outras sessões continuam de maneira virtual? Não afastar da pandemia, nós precisamos voltar realmente aos julgamentos presenciais, porque, mediante essa espécie que ocorre em melhor gradação a conciliação entre celeridade e conteúdo. E, se tratando principalmente de colegiado, a troca de ideias, ouvidos os advogados, ouvido o Ministério Público, é importantíssima. Mas eu reconheço que, pela comodidade, o sistema virtual caiu no gosto dos juízes em geral e dos servidores também do judiciário. Entendi. Ministro, sua aposentadoria está aí, o senhor infelizmente vai deixar a corte, e na sessão de homenagem ao senhor, o senhor elogiou tanto o advogado-geral da União, André Mendonça, quanto o procurador-geral da República, Augusto Aras, que são os dois nomes mais cotados para assumir a cadeira que o senhor vai deixar. O presidente Bolsonaro disse que essa vaga seria ocupada, nas palavras do próprio presidente, por um ministro terrivelmente evangélico. Terrivelmente ou não, escolher um ministro pela fé que ele exerce é um bom caminho? Quais são os requisitos constitucionais? Ilibada conduta e conhecimento do direito. Quando se utiliza, inclusive, o advérbio terrivelmente, né, se vê aí uma ótica que não é a ótica mais harmônica com a Constituição Federal. Mas é possível ter-se a substituição de um católico por batismo, no meu caso, por um evangélico. Agora, o Estado brasileiro é um Estado laico. Ou seja, a religião não é fator preponderante na escolha daquele que virá ocupar a cadeira pelo presidente da República, por maior deferência que ele tenha para com o segmento da religiosidade no país. Os requisitos são aqueles que estão na Constituição Federal. E que o presidente Jair Bolsonaro seja muito feliz nessa escolha. Além do advogado-geral da União, do procurador-geral da República, nós temos um celeiro enorme de candidatos a essa cadeira. E aí eu me refiro aos tribunais superiores. Eu, por exemplo, saí do Tribunal Superior do Trabalho como o primeiro juiz do trabalho a chegar ao Supremo para ocupar a cadeira nele Supremo. Temos a academia com candidatos belíssimos a essa cadeira. E aquele que seja escolhido perceba a envergadura da cadeira. O Supremo tem a última palavra sobre os destinos do país. Que não falte jamais a nacionalidade. E a cadeira a ser ocupada é uma cadeira vitalícia. Muito embora não permaneça o ocupante enquanto tiver condições de bem servir. Eu, por exemplo, a genética tem me ajudado bastante, né? E poderia continuar servindo, né? A cadeira é uma cadeira dita vitalícia até os 75 anos. Aos 75 anos, nós morremos como juiz. E ela é vitalícia para que haja independência do julgador, a imparcialidade do julgador.
Vou repetir o que sempre digo: Supremo não está engajado em qualquer política governamental, seja deste partido ou daquele outro partido. O compromisso maior do Supremo é com a ordem jurídica, é com a Constituição Federal, da qual ele é o guarda maior. Ministro, o senhor falou do Estado laico há pouco, né? A chegada do governo Jair Bolsonaro, com muitas pessoas ligadas a meios conservadores, principalmente religiosos, ela deixou o Estado brasileiro menos laico? Não, Políticas. continua o Estado laico. E eu atribuo alguns discursos a um arrobo de retórica, porque, no fim, o que prevalece mesmo é essa qualificação de laico do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não está vinculado a qualquer religião. A liberdade de crença está prevista como uma garantia do cidadão. E essa garantia, a meu ver, ela consubstancia uma cláusula permanente que não pode sequer ser afastada mediante emenda constitucional. É uma cláusula, como se diz no jargão jurídico, pétrea. Ministro, a gente está caminhando para o fim dessa ótima entrevista e eu queria fazer mais algumas perguntas para o senhor. Qual que vai ser a próxima fase do ministro Marco Aurélio? O ministro Marco Aurélio, com o sentimento do dever cumprido, ele mereceu e merecerá o ócio com dignidade. Evidentemente, não vou digladiar com os senhores advogados na busca de constituinte, me valendo, inclusive, dos cargos ocupados nessa trajetória pública. E estou no serviço público desde 1966, há 55 anos. Agora, evidentemente, tenho inúmeros livros aguardando minha leitura, muito embora eu seja normalmente um ledor quanto mais. Tenho sempre à mão um romance. Por que um romance? Porque é um clássico. Porque nós nos defrontamos neles com conflitos de interesse. E, ao fazê-lo, nós assumimos posição e, com isso, aguçamos nossa sensibilidade, nossa capacidade de apreciar e nos posicionar diante dos dilemas da vida. E eu presido em Brasília um instituto no Uniceub, que é o Instituto Uniceub de Cidadania. Pretendo dar uma ênfase maior a esse instituto. Estarei, que gosto muito de escrever, né? Estarei pronto também, se houver solicitação e me convencer da procedência do que pleiteado, estarei pronto a dar pareceres, mas não correrei atrás da prata pela prata, porque no campo econômico-financeiro eu sou um homem realizado, graças a uma vida econômica maior, né? Muito embora com 4 filhos, né? Eu formei um patrimônio que me dá uma vida razoável, uma vida realmente gratificante em termos de bem-estar. Não buscarei, portanto, ganhar dinheiro, fazer fortuna. Se eu quisesse fazer fortuna, eu teria ficado no mercado, não teria abraçado em 1978 a magistratura em verdadeira opção de vida. Nunca foi meu objetivo enriquecer. Me contento com o que tenho. Com o que tenho em termos de patrimônio, inclusive meu pai deixou algum patrimônio para os 5 filhos. Saindo um pouco do direito, tá, ministro? Quem acompanha o judiciário sabe que o senhor é um flamenguista mais do que fanático, né? A família, embaixo vem o Flamengo. Qual posição hoje mais falta no time? Um zagueiro, um lateral, um meio-campo, um atacante?
Qual reforço que o senhor acha que o Flamengo precisa contratar para ganhar uma nova Libertadores? Um time é uma equipe, acima de tudo, né? E o Flamengo tem um plantel belíssimo. Perdemos o Gerson, né? Mas temos outros jogadores. O que há necessidade de haver é aplicação. E como o resultado de um jogo é sempre imprevisível, né? Que o Flamengo tenha sorte nesse jogo e nesses jogos. Não fique levando gol na 1/10 hora. Nem tampouco fazendo 1-0 se acomode, porque o time do Flamengo sempre foi um time que esteve no ataque. E a melhor defesa é o ataque, sem dúvida alguma. Vamos para a nossa última pergunta, tá, ministro? A gente deixa sempre a pergunta mais difícil para o fim. Há algum tempo atrás, se não me engano, uns 2 anos, o senhor usou a expressão tempos sombrios, falando do cenário brasileiro como um geral, além de política, democracia. Muitos esperam que a eleição de 2022 vai ser muito polarizada. Nós podemos esperar tempos sombrios em 2022? Os tempos eu apontei, claro que eles são sombrios também quando não se avança no campo cultural. Eu apontei como estranhos. Por quê? Porque somos surpreendidos com enfoques diversificados, alguns deles não em harmonia com a ordem jurídica. Agora, nós teremos eleições em 2022 num processo regular, democrático, e os eleitores, então, terão oportunidade de se pronunciar. Se o presidente atual Jair Bolsonaro se apresentar como candidato à reeleição, quanto ao mandato cumprido por ele, que tem aspectos positivos até aqui. Se não se apresentar, considerado aqueles que se apresentem. Eu sou favorável à abertura do leque. Não sou favorável à polarização. A favor ou contra o PT? Não é isso. Nós devemos buscar, esteja no partido que estiver, o melhor candidato. E o melhor candidato que perceba a cadeira não como uma cadeira para dela servir em benefício próprio ou da família, uma cadeira para servir aos semelhantes. Que assim o seja e que os brasileiros compareçam. O voto, inclusive no Brasil, é algo que também eu não aceito muito, é obrigatório, que os brasileiros compareçam às eleições de 2022 e o faça com o domínio dos candidatos que se apresentarem, considerada a vida pregressa desses candidatos. Ministro, uma última pergunta que me veio à cabeça. Ontem, o governador do Rio Grande do Sul assumiu que é gay, o senhor Eduardo Leite. O Brasil é um país com muitos preconceitos, seja orientação sexual, seja etnia. O país está preparado para ter um presidente ou uma presidente homossexual? Por que não? Nós precisamos conviver com a divergência na postura assumida, a divergência na opção no campo sexual. O governador, com a coragem, e ele merece o meu aplauso por isso, disse que ele não é um gay governador, ele é um governador gay. E tem sido, como homem público, desde que prefeito, a partir da época em que era prefeito em Pelotas, tem sido um bom administrador. Eu penso que ser hetero não é condição para se apresentar como candidato a este ou aquele cargo. E o respeito mútuo precisa haver.
há de se respeitar as opções feitas pelo cidadão. Isso é que é importante. Isso é que é indispensável para que continuemos a dizer que vivemos em um Estado democrático de direito. Respeito, temperança, compreensão, busca do melhor em termos de Brasil sonhado. Ministro, muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor e lhe desejo a melhor aposentadoria que o senhor possa exercer. Pois é, de tédio não morrerei, estejam todos certos. O entusiasmo continua, o entusiasmo do primeiro dia de minha vida profissional, e sempre buscando servir, e servir, como falei, com pureza d'alma aos meus semelhantes.